Olá pessoal, eu sou Suelen Rodolfo Martinelli e esse é o nosso canal Scratch Brasil. Estamos hoje na nossa 7ª videoaula da série Jogo da Célula e hoje vamos estar construindo o primeiro bloco de código, que é com relação a todos os objetos que são os nomes dos componentes da célula animal, ok? Então esse código que a gente está criando, essa primeira parte, a gente vai criar em um desses nomes aqui, mas vai colocar em todos, o mesmo código vai estar em todos, ok? Então, vamos primeiramente clicar aqui em centríolo. Antes de clicarmos para começarmos o vídeo, pessoal, vamos lembrar que este código que está aqui é do nosso personagem, nosso sprite biólogo, que foi construído na última videoaula, e que, se caso vocês queiram continuar conosco essa nossa série, fazer esse jogo que nós estamos fazendo, envie um e-mail para scratchbrasil.net.br@gmail.com, que eu envio para vocês todas as artes do jogo, junto com as posições do jogo, que hoje a gente vai estar vendo o porquê dessas posições demarcadas, e junto com os áudios que também inserimos no jogo, certo? Então, clicando aqui em centríolo, que é o primeiro objeto que temos aqui embaixo, e é o primeiro que temos aqui, ó, certo? O primeiro nome aqui que começa, vamos clicar sobre ele, e nele vamos estar montando a seguinte sequência de código, que vão ter apenas 4 blocos, certo? Esse vídeo, que é o 7º, onde vamos começar a construir os blocos de todos esses nomes aqui embaixo, os componentes da célula, nós vamos dividir em mais ou menos 3, 4 partes, então vai dar mais 2, 3 vídeos ainda, certo? Então hoje é o primeiro vídeo que vai ser construído isso, e nesse primeiro vídeo vai ter apenas 4 blocos, porém vocês vão entender depois o porquê desses 4 blocos serem colocados nos demais sprites aqui também, certo? Então vamos primeiro aqui na categoria controle, vamos arrastar o bloco quando bandeira verde clicado. Em seguida vamos para a categoria movimento, e na categoria movimento vamos selecionar este bloco aqui, ó. Vá para X, ele indica uma posição, e Y, outra posição. Essa posição que ele me trouxe aqui, pessoal, já é a posição inicial onde encontra meu objeto aqui no palco. Ou seja, meu objeto aqui é o centríolo, certo? E a posição que ele está localizado aqui inicialmente é essa que ele mostra aqui em cima do nome dele, ó. Menos 141x e menos 129y. Então já foi essa posição que ele nos trouxe aqui, desse nosso objeto, certo? Caso eu precisasse mencionar alguma outra posição, bastava eu clicar aqui no número, ele vai selecionar em azul e eu digito meu novo número, certo? Bom, continuando com o nosso código, vamos agora para a categoria variáveis, e em variáveis vamos arrastar aqui este bloco, mude nome da variável para e o número. Aqui vamos configurar a variável marcador. Lembrem que no vídeo onde nós criamos as variáveis, nós temos uma variável chamada marcador, que tem esse nome em todos os sprites aqui dos nomes dos componentes da célula, porém ela é uma variável específica para aquele objeto. Então eu tenho a variável marcador do componente centríolo, do componente ribossoma, do componente núcleo e assim por diante, certo? Então aqui configurei marcador para, e vou indicar número 1, ou seja, quando o meu programa começar, todos os meus nomes aqui, pois esse código a gente vai colocar em todos eles vão ter as variáveis marcador de cada um deles valendo 1, certo? E por último, o bloco que vamos arrastar
é da categoria Aparência, mude o traje para o traje indicado. Aqui, pessoal, nós vamos selecionar o traje Centríolo amarelo. Em todos os casos aqui, nós vamos sempre começar o nosso jogo com os trajes todos em amarelo, certo? Então, sempre quando a gente for escolher o traje, vai ser o nome do sprite, por exemplo, e em seguida amarelo, porque é essa cor aqui de traje que a gente quer. Bom, o que vai acontecer, pessoal? Só explicando em geral agora por completo esse pequeno código aqui. Quando eu der bandeira verde, todos os meus componentes terão que estar na posição que eu indiquei. Então, por exemplo, eu vou pegar o centríolo e arrastei ele aqui, ó. Ele está no cantinho da tela, certo? Se eu clicar em bandeira verde, ele vai ter que fazer exatamente o que o meu código está falando aqui, ó. Ele vai para a posição menos 141x e menos 129y. Então, ó, eu vou clicar em bandeira verde. Observe que o meu centríolo, ele estava aqui na ponta e veio aqui embaixo, porque a posição inicial dele é essa, e automaticamente executou o código do biólogo, os blocos que estão em biólogo, certo? Outro item importante para observarmos, gente. Eu vou parar aqui o jogo. Vamos na categoria variáveis e vamos marcar aqui na lateral a variável marcador, certo? Então, o marcador, como eu já dei início ao código, ela já está como 1, certo? Por isso que ela está marcando 1 aqui. Então, se eu vier e dar o verde aqui, iniciar comandos, ele continua como 1, o componente, e começa no jogo. A mesma coisa, por exemplo, eu podia vir aqui e indicar marcador 2 e trazer o centríolo, o componente chamado centríolo, em alguma outra posição. A hora que eu desse bandeira verde, o centríolo ia voltar para essa posição aqui, porque eu estou pedindo para ele vir aqui, e meu marcador seria 2, certo? Porque eu mudei aqui ele, configurei. Então, nosso marcador vai ser 1, eu só mudei para vocês verem, deixar como 1. Vou tirar a seleção aqui de marcador, pois não interessa para o meu jogador saber essa informação. E o traje do meu sprite aqui vai ser sempre no amarelo, porque está iniciando o jogo. Então, o que vai acontecer? Esse código nós vamos criar em todos os nomes que estão aqui embaixo. Porém, eu vou dar a mesma dica que eu já mostrei no último vídeo dessa série. Não há necessidade de, por exemplo, clicar aqui em citoplasma e arrastar todos os blocos de novo, certo? O que eu vou fazer? Eu vou dar botão direito no primeiro bloco de código deste conjunto. Então, o primeiro aqui qual que é? Quando a bandeira verde é clicada. Então, botão direito, duplicar. Ó, perceba que o meu mouse ainda não cliquei em lugar nenhum, só estou arrastando o mouse e não estou segurando o botão, certo? E ele criou para mim automaticamente a duplicação do código. O que eu vou fazer? Eu vou vir com o ponteiro em cima do componente, certo? Do sprite aqui, que eu quero inserir este código. Então, por exemplo, se formos seguir a sequência que está aqui na área do jogo, aqui em cima, abaixo de centríolo temos o ribossoma, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar aqui embaixo o ribossoma. O ribossoma é esse componente aqui, ó. Perceba que aonde estou posicionando o mouse, ele está criando uma faixa, um quadrado em cinza. Está contornando o sprite, onde está indicando que eu vou colocar o código, certo? Então, a partir do momento que ele faz esse contorno aí como um quadrado, basta eu clicar e perceba que meu código ele voou, como se ele tivesse retornado aqui para o componente que está aberto. Mas na verdade não. O que aconteceu? Quando eu cliquei, ele veio em ribossoma.
Porque se eu clicar aqui em ribossoma para abrir, ó lá, os mesmos códigos estão aqui dentro, certo? Porém, o que vai acontecer? Eu vou ter que configurar esse código de acordo com o sprite atual. Então, o que acontece? O ribossoma, obviamente, ele não tem essa posição aqui, ele não pode, quando iniciar o jogo, vir para essa posição, porque quem está aqui é o centríolo. E não pode também ter esse traje, porque o centríolo amarelo é traje do outro sprite, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou modificar o traje. Então, por exemplo, os trajes do ribossoma, o que indica amarelo é o primeiro. Então, é ribossoma amarelo, que eu vou colocar. E a posição, eu vou mudar de acordo com a posição do meu ribossoma, aqui atual na tela. Então, por exemplo, o ribossoma, a posição atual que ele está, que eu indico como posição inicial, é menos 142x e menos 148y. Então, é isso que eu vou colocar nessas posições. Dou um clique em cima do número, vou indicar menos 142x e clico no valor de y e vou indicar menos 148. Só lembrando, pessoal, o que acontece? Eu digo que é posição inicial e que é posição final, porque no nosso jogo, o que vai acontecer? Nossos componentes aqui, os nomes, que são os sprites, eles vão ter que iniciar todos aqui embaixo. Então, a posição inicial é a colocação deles aqui na tela. Aí o que acontece? A posição final é aonde aquele objeto vai estar corretamente. Então, por exemplo, o lugar do núcleo, digamos que seja aqui, certo? Então, o que é? A posição final dele é essa. Tanto é que se eu clicar no núcleo, ele vai me dar a posição de onde ele está agora, ok? Diferente se eu vier aqui e retornar e, ó, ele vai me dar a posição que ele está agora, certo? Pensando nisso, o que eu fiz, pessoal? Para não ficar chata essa questão, qual é a posição final, qual a posição inicial do objeto? Eu montei um TXT bem simples, onde eu dou o nome do componente da célula animal e quais as posições de início e fim do objeto. Então, por exemplo, o centríolo é iniciando em menos 141x e menos 129y, ok? A posição final dele vai ter que ser esta aqui, porque esta aqui vai indicar para mim aonde corretamente esse meu componente tem que estar aqui na área do jogo, certo? Então, a posição final dele é essa. O ribossoma, a inicial é essa aqui e a final é essa aqui. E assim vai indo, certo? Por enquanto, vamos mexer apenas com posições iniciais, certo? Só com esse primeiro trecho aqui. Agora vamos configurar núcleo, certo? Núcleo, eu demarquei o quê? Que x vai estar em menos 142 e y em menos 167. Pessoal, só lembrando novamente, por que dessas posições? Para lembrar para vocês que essas posições indicam posição do elemento na tela do jogo, certo? Onde o centro desta tela aqui, se eu fizesse uma reta aqui vertical, que é uma reta em pé, e uma reta horizontal, que é uma reta deitada, o centro dela seria 0, 0, ou seja, 0x e 0y. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está dando posições numéricas para dizer, meu objeto tem que estar aqui, ou tem que estar ali, e assim por diante. Então, continuando a configuração, o nosso próximo elemento aqui embaixo, após ribossoma, é núcleo. Então, vamos fazer a mesma coisa. Só lembrando aqui que marcador, no caso, não muda. O marcador sempre vai valer 1 para a mesma variável de todos os componentes, certo? Então, retornando aqui em cima, quando bandeira verde clicado, vamos dar botão direito e duplicar.
percebe que o código está no nosso ponteiro. Vamos vir aqui em cima de núcleo, perceba que ele está aqui embaixo, certo? Vamos vir em cima de núcleo, ele forma o contorno de um quadrado com borda arredondada em cinza. Vamos clicar e quando clicamos em núcleo, o código já está inserido. Então aqui qual que vai ser a nossa posição do núcleo? O núcleo está em menos 142, a inicial x, e inicial y menos 167. Então, aqui menos 142, está certo, não precisa mudar. E a y menos 167. Então, menos 167. E vamos mudar nosso traje aqui para núcleo amarelo. Então perceba que esse começo vai ser igual em todos, assim como o restante do código que a gente vai fazer em vídeos futuros, porém só arrumando as configurações de cada objeto. Então vamos dar o botão direito novamente, duplicar. Percebe que agora nosso próximo elemento, vindo aqui após o núcleo, é citoplasma. Então vamos vir aqui em cima de citoplasma, certo? Ele fez o retângulo aí com a borda em cinza, dou um clique e quando clico em citoplasma, o código já está inserido. Então aqui a mesma coisa, vou mudar aqui perante as posições que ele me dá aqui atual. Então as posições atuais do meu objeto são x menos 70, então eu vou por aqui menos 70 em x, e y menos 128. E vou mudar o traje para citoplasma amarelo. Continuando aqui, nosso próximo é mitocôndria, nosso próximo elemento. Então, botão direito, duplicar. Vamos vir aqui em mitocôndria, que é esse do cantinho. Clico sobre ele e clico novamente sobre mitocôndria. Venho aqui e altero o traje para mitocôndria amarelo e altero a posição dele para menos 68, que é a posição inicial, e menos 147, posição inicial também em Y. E assim continuamos a configurar nossos objetos. O próximo é lisossoma, então vamos clicar aqui em cima de lisossoma. O código vai para lisossoma e clicamos em cima do sprite lisossoma. Configuramos as posições iniciais do lisossoma, como mostrado aqui em cima, que é de menos 69x e menos 168y. Marcador continua 1 e o traje mudamos para lisossoma amarelo. Em seguida, meu componente é membrana nuclear, que se chama main nuclear, que é esse do cantinho aqui, certo? Então, botão direito no código, duplicar. Vamos vir com o código sobre a estrutura que queremos o mesmo. Dou um clique, o código é adicionado e no próximo clique abro o componente. Vamos indicar aqui posição inicial de x em 3 e posição inicial de y em menos 135. O marcador continua sendo 1 e o traje é mudado para a membrana amarela. Em seguida, o próximo se chama membrana plasmática, certo? Que é este componente aqui. Então, botão direito no código, duplicar, arrastamos o mesmo até o componente que queremos inserir, o código, damos um clique e clicamos de novo no mesmo. O código está inserido e agora altero ele. Com posição inicial x igual a 3, já está aqui, e y igual a menos 164. Então, y menos 164. E mudamos o traje para plasmática amarelo. Depois, está quase acabando, só falta 4. O próximo é válvula digestiva.
que é esse componente aqui. Então, vamos dar botão direito, duplicar, vamos vir com o código em cima do objeto, ele forma esse contorno aí em cinza, damos um clique e clicamos em cima dele novamente. Vamos verificar as posições iniciais, onde ele dá x como 74 e y como menos 134. Pessoal, só lembrando vocês que eu posso ver tantas posições aqui em cima, porque no meu caso atualmente ele está... Essa é a posição inicial dele, então ele está inicialmente aqui, então eu posso copiar daqui. Ou então, quem me pedir o material, eu posso estar enviando também essas posições x e y para vocês. Então, vocês podem consultar tanto por aqui, ok? Como direto no próprio Scratch. Então, vamos mudar a traje aqui para vácuo amarelo e configuramos nosso componente. Vamos agora configurar aparato de Gouge, que no caso aqui o nosso nome é Gouge. Vamos dar botão direito, duplicar, para duplicar o código, posicionamos em cima do sprite Gouge, damos um clique e clicamos em Gouge novamente. Aqui em Gouge vamos configurar x como sendo 75 e y como sendo menos 163. E nosso traje é mudado para Gouge amarelo. Então perceba, pessoal, que a construção dos códigos aqui não são difíceis. Eu apenas vou duplicar os mesmos códigos, certo? E mudar a configuração deles. Depois é retículo endoplasmático rugoso, que se chama RET rugoso aqui, certo? Então, posicionei em cima desse quadrado que contornou, dou um clique, o código adicionado, mais um clique, abre o elemento. A posição inicial de x dele vai ser menos 174 apenas, então 174, e y sim é menos 134. Menos 134. E o traje é rugoso amarelo. E por último, que é o retículo endoplasmático liso que sobrou, vamos dar botão direito, duplicar e vamos arrastar para o último componente que está faltando o código, que é RET liso. Clicamos sobre ele, ele adiciona o código, clicamos mais uma vez, abrimos o código. Vamos configurar posições iniciais e finais, onde x vai valer 174, que é o mesmo que já está aqui, e y menos 163. Então, vamos clicar aqui, menos 163. E mudar nosso traje aqui para liso amarelo. Então, perceba agora que se eu der botão verde, ele vai iniciar o jogo, porém para nós parece que embaixo não aconteceu nada, né? Mas vamos fazer um teste, vamos parar o jogo e vamos posicionar em qualquer lugar da tela os componentes. Então, por exemplo, eu acho que o centríolo é esse, eu acho que o lisossomo é esse, eu acho que o aparato de Gouge é esse, e assim por diante. Eu vou apenas colocando, certo? Eu vou tirar todos os componentes aqui do lugar. Eu estou colocando de forma aleatória, certo? Obviamente, esses lugares não são os lugares certos. Então, perceba que eu posicionei. Digamos que meu jogo estivesse começando assim. A hora que eu der botão verde, todos os nomes voltam para seus lugares, voltam para as posições iniciais do jogo, certo? Observe, eu vou clicar em botão verde e todos vão voltar para o lugar.
cada um voltou para sua posição original, que é o canto inferior aqui da tela, e o bonequinho, nosso biólogo, começando a dar as instruções sobre o jogo, certo? Então observe que a partir desse vídeo, nosso jogo já está pegando mais forma, né? Já dá para ter maior noção dos controles que está tendo esse jogo. E lembrando a vocês novamente, quem quiser o material, me manda um e-mail para scratchbrasil.net.br@gmail.com, que eu envio as artes, as posições iniciais e finais e os áudios do jogo, certo? Então, acompanhe com a gente que nas próximas videoaulas vamos continuar o código desses sprites, porque aqui só está um trecho, ainda tem mais código aqui abaixo, e acompanhe conosco a continuação da nossa série. Espero que vocês tenham gostado e até mais!